Harry West era um cientista que liderava uma equipe de pesquisa com o intuito de estudar o paranormal. Completamente dedicado a seu trabalho, Harry acaba negligenciando sua relação com sua esposa e filhos. Em abril de 1974, a equipe de pesquisa era composta por Harry West, Susan Gorman, Lawrence Renault e Marcus Wheeler. O objetivo era realizar pesquisas sobre habilidades humanas extraordinárias, como telecinese, telepatia e precognição. Mesmo sem financiamento, esses jovens cientistas não se deixaram abater e só no primeiro ano de colaboração publicaram mais de 30 artigos em revistas científicas, compartilhando casos surpreendentes. Em 19 de maio de 1975, um homem chamado Norman participou de um teste de telecinese, onde deveria mover objetos em um campo de futebol de brinquedo. Inicialmente ele falhou e todos ficaram bem decepcionados. No entanto, de repente, Norman não apenas moveu os brinquedos no tabuleiro, como a estrutura inteira. Os cientistas ficaram atônitos e, percebendo que estavam testemunhando um fenômeno realmente surpreendente, Harry convidou muitas pessoas respeitáveis e cientistas para demonstrar as habilidades de Norman. Finalmente, uma delegação de cientistas foi reunida para provar definitivamente a existência de pessoas com habilidades telecinéticas. Durante o primeiro experimento, Norman moveu facilmente um pequeno carrinho de brinquedo. No segundo teste, leite e flocos de cereal foram usados, que Norman manipulou sem tocá-los com suas mãos. Isso causou um grande entusiasmo, mas a animação durou pouco. Antes de sair, um dos cientistas notou algo estranho no relógio de um funcionário do instituto. Descobriu-se que o relógio estava equipado com um pequeno imã de neodímio e que o metal foi usado em todos os testes. O funcionário do instituto estava mancomunado desde o início com Norman, enganando os cientistas na frente de várias pessoas, causando um golpe devastador na reputação de Harry e sua equipe de cientistas. Parecia que esse incidente acabaria com o Instituto Atticus e o trabalho que estavam desenvolvendo. No entanto, em 17 de setembro de 1976, Judith Winstead apareceu no instituto e Margaret, irmã mais velha de Judith, a trouxe acreditando que apenas Harry e seus colegas poderiam ajudar a mulher. Desde o primeiro encontro, ela causou uma forte impressão em todos, adivinhando imediatamente a data de nascimento de membros da equipe. Os cientistas não se apressaram em se alegrar, pois sempre há resultados que podem ser enganosos. Tirar conclusões precipitadas seria um erro que não voltariam a cometer. Então começaram a estudar Judith, fazendo isso de forma meticulosa. Judith parecia ser uma mulher comum. Ela era discreta e modesta, o tipo de pessoa que normalmente não chamaria muito atenção. Margaret lembra que sua irmã era uma pessoa bondosa e um pouco ingênua. Quando Judith tinha 35 anos, ela caiu e machucou as costas, o que levou sua irmã mais velha a oferecer-lhe um lugar para ficar. Um ano depois, o comportamento de Judith começou a mudar. Ela ficou mais retraída e passava os dias confinada em seu quarto. Ela se tornou cada vez mais estranha, o que levou Margaret a buscar a ajuda de especialistas. Durante a primeira entrevista no instituto, Judith começou a responder lentamente e com dificuldade a perguntas simples, até que mordeu o próprio braço. Inicialmente, isso não alarmou o cientista. Após isso, Judith exibiu habilidades fenomenais, incomparáveis a qualquer coisa que os cientistas tivessem visto. Durante um teste com dados, a cobaia foi solicitada a fazer a soma dos números dos dois objetos sempre ser 7. Não importava quantas vezes o experimento fosse repetido, os dados sempre mostravam combinações em que a soma era 7. O mais estranho não era apenas essa habilidade. Algo que passou despercebido pelos cientistas era o fato dela conseguir mover objetos ou abrir gavetas em meio ao experimento. Quando tomaram conhecimento disso, Harry e os outros estimularam Judith a mover uma roda. Em vez de fazer uma demonstração tão mundana, a cobaia moveu a cadeira em que um dos cientistas estava sentado. Em um teste com cartas, a mulher também surpreendeu bastante, conseguindo adivinhar todos os símbolos das cartas sem poder vê-las. Os pesquisadores não podiam acreditar no que estava acontecendo, pois Judith desafiava todas as concepções humanas existentes. Uma pessoa com tais poderes e habilidades deveria ser temida, mas os cientistas estavam fascinados demais para se assustarem com tudo aquilo. Em 2 de outubro de 1976, algo aconteceu que fez os cientistas duvidarem que Judith fosse humana. Eles deixaram um estagiário inexperiente cuidando dela à noite. No meio da noite, a mulher acordou e atacou o rapaz, fazendo-o fugir e se demitir logo em seguida. Certíssimo, né, meu querido? Após esse incidente, os cientistas tentaram contatar Margaret, mas a irmã tinha sumido, deixando Judith como responsabilidade deles. A cada dia o comportamento de Judith ficava mais estranho. Porém, o que mais assustava os cientistas era o grito dela, que não parecia humano.
Isso começou a afetar os pesquisadores que a monitoravam. Henry foi o mais afetado, lentamente perdendo a sanidade em meio a toda essa loucura. Logo ficou claro para o Dr. Henry e os outros que não podiam lidar com a situação e precisavam de ajuda. Marcus procurou os militares. Nisso, Robert entra em cena, sendo um analista bastante cético e que duvidava da palavra desse grupo obscuro de cientistas. Só que ele logo ficou impressionado com os resultados. Quando ele chegou, Henry e sua equipe já haviam abandonado seus experimentos habituais, percebendo que Judith era capaz de mais, muito mais. A primeira demonstração de telecinese de Judith envolveu velas, direcionando suas chamas em diferentes direções. Após o experimento, um assistente apagou as velas, mas as habilidades de Judith foram suficientes para reacendê-las. Em outro teste, a mulher foi solicitada a desenhar um objeto que alguém na sala estava pensando. Em vez disso, ela desenhou um trevo, que era a mesma forma de um pingente que a mãe de Susan, que acabara de morrer, usava. Isso abalou muito Susan, pois ela tinha faltado ao funeral. Vendo como uma provocação, a cientista atacou Judith e os colegas a afastaram da cobaia. Esse incidente foi outro sinal alarmante de que aquela mulher tinha conhecimentos que não deveria sobre os cientistas. Logo, o governo assumiu o controle de todos os experimentos subsequentes. Durante o estudo de sua atividade cardíaca anômala, foi observado que ela podia parar seu batimento cardíaco enquanto permanecia viva e saudável. Compreendendo os perigos envolvidos, as autoridades transformaram o instituto em uma instalação fechada e classificaram todas as pesquisas em andamento como prioridade máxima. Logo depois, uma presença militar armada foi estabelecida no Instituto, garantindo tanto a segurança quanto o controle sobre os experimentos. Em 17 de outubro de 1976, eles realizaram uma varredura espectral. Durante o evento, Henry começou a se sentir mal, apesar de nunca ter sofrido de epilepsia antes. Quanto a Judith, em um ponto, ela começou a se mover livremente pela sala, e escaneamentos subsequentes mostraram uma mancha escura saindo de seu corpo. O exame cuidadoso dessas imagens levou todos a conduzirem uma série de testes no tecido e sangue de Judith, o que levou à descoberta de um novo composto no organismo da mulher. Os oficiais chegaram à conclusão que havia algo dentro dela. Não uma doença, era outra coisa. Ficou claro para os envolvidos que aquilo tratava-se de uma possessão demoníaca. Desse modo, Judith Winstead se tornou o primeiro e único caso oficialmente confirmado de possessão. Sob supervisão militar, os cientistas decidiram replicar o experimento soviético que aconteceu com Nina Kulagina. Nina era uma mulher russa que supostamente teria poderes psíquicos. Isso é real mesmo, inclusive esse filme é meio que inspirado na história dela. Claro que tem muitas diferenças, mas dá pra ver de onde os realizadores tiraram a premissa. Nina Kulagina havia feito um sapo mudar o ritmo de seu batimento cardíaco. Desse modo, os oficiais queriam ver se Judith poderia fazer algo similar. No entanto, o teste se transformou em uma catástrofe. Primeiro, ela parou o coração do sapo, que depois explodiu. Ela aplicou o mesmo poder a um cão do serviço militar, fazendo-o cair no chão morto. Quando os soldados tentaram atirar em Judith, ela literalmente desapareceu da sala e reapareceu do nada para atacar um dos cientistas. Percebendo o quão perigosa ela era, os pesquisadores colocaram Judith nesta sala de vidro e a amarraram a uma cadeira, tentando ter controle total sobre ela. Logo depois, coisas terríveis começaram a acontecer aos membros envolvidos nessa operação. O irmão de alguém tirou a própria vida, uma irmã sofreu um acidente, ou então um parente desapareceu sem deixar rastros. Ficou claro para todos que nada disso era coincidência e que Judith estava de alguma forma envolvida em todas essas tragédias. Um dia, Lawrence encontrou um clipe de papel no quarto de Judith e o colocou no bolso. Alguns dias depois, ele foi à festa de aniversário de seu sobrinho e acidentalmente deixou o clipe cair. Coincidentemente, o garoto pegou o clipe e o inseriu em uma tomada, resultando em sua morte trágica. Lawrence ficou profundamente afetado por esse acontecimento e, entendendo que não foi um acidente, se demitiu do instituto e se mudou para outro estado. Logo, os militares tentaram ver se Judith poderia ser usada para o propósito deles. Robert tentou ver se Judith conseguia localizar um depósito de armas em um mapa, mas sem sucesso. Eles então passaram para o próximo teste, onde a mulher deveria fazer um soldado dizer uma frase específica. Em vez disso, ela fez o soldado mencionar um jogo que Harry jogava com sua filha pequena, chocando o cientista.
Percebendo que o mal dentro da cobaia tinha inteligência, os militares decidiram usar isso para a guerra psicológica. Eles acreditavam que podiam fazer com que ela obedecesse a qualquer comando deles, possuir o possuído, como eles mesmos diziam. Para suprimir seu poder, começaram a usar eletrochoques, ruídos e exposição à luz. Mas o método mais eficaz acabou sendo gravações de padres durante o serviço dominical na igreja. Essas gravações deixavam Judith louca, tornando-a obediente e capaz de seguir qualquer ordem. Passado certo tempo, os militares conseguiram subjugar Judith e o mal dentro dela. Durante outro teste, pediram para ela dizer o nome e a localização de uma pessoa que aparecia em uma TV. Quando ela fez isso, os soldados pediram para que a coisa dentro da mulher interferisse na respiração do homem. Judith fez isso até começar a estrangular o soldado. E mesmo quando pediram para ela parar, ela continuou, até que os oficiais recorressem a liberar gás sedativo na câmara, deixando a cobaia inconsciente. Logo, os cientistas perceberam o objetivo do governo e dos militares com tudo isso. Aquela coisa poderia ler a mente de políticos e eliminar inimigos a milhares de quilômetros de distância. Além de saber a localização de qualquer um, era, afinal de contas, a arma perfeita. Só que Judith começou a resistir aos métodos usados para suprimir sua vontade. Como uma forma de tomar controle sobre a coisa, os militares trouxeram um padre para um instituto, para realizar um ritual que iria transferir o demônio do corpo fraco de Judith para um militar capaz de seguir ordens. O representante da igreja iniciou um ritual de exorcismo, mas em algum momento tudo saiu do controle e Judith o atacou. Usando o gás sedativo, os cientistas conseguiram pará-la e salvar o padre. Robert tentou usar choque elétrico, mas os sensores falharam. Ele entrou pessoalmente na câmara de vidro para consertá-los, achando que a mulher estava desacordada. Mas Judith o atacou, e o outro soldado, que deveria ser o receptáculo do demônio, acabou de fato sendo possuído e atacou Henry e os outros cientistas. Como resultado, a maioria dos presentes perdeu a vida. Muitas das informações foram escondidas por muito tempo e oficialmente Henry foi declarado um cientista maluco. Mas a verdade é que ele não só sobreviveu, como também se tornou a pessoa final a ser possuída pelo demônio. Judith voltou a ser a mulher que sempre foi naquela noite. Porém, quando Henry foi possuído, ele explodiu o coração dela com a força que a criatura maligna lhe deu. Após todos esses incidentes, o corpo de Judith foi para a autópsia e o local onde foi enterrada permanece desconhecido. Por fim, o Dr. Henry West foi visto pela última vez na trágica noite de 23 de outubro de 1976. Em 1982 ele foi declarado morto, mas seu paradeiro permanece desconhecido até hoje. Bom, assim acaba o filme. Ele tem aquela pegada de documentário falso, o que deixa a parada bem mais assustadora. E eu gosto bastante dessa abordagem recente em que filmes pegam criaturas do mal, colocando elas diante de uma perspectiva científica. Inclusive tem um filme chamado Where, que justamente aborda a ideia de um lobisomem tentando ser mais realista, colocando o mito em confronto com a ciência. Isso é diferente do que a gente vê normalmente. Geralmente temos uma figura mítica sendo confrontada também por pessoas que entendem do sobrenatural, ou coisas mais místicas mesmo. Mas bem, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, peço para que faça isso, porque ajuda demais. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!